Agora sim, 7 horas da manhã, 6 minutos. O vereador Breno Garibaldi é o nosso entrevistado a partir de agora. O que eu fiz no parlamento? A prestação de contas do seu vereador, da sua vereadora, agora no Jornal da Fã. Eu já vou passar o comando para Narciso Machado, mas é isso. Breno Garibaldi, vereador, um bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Fã. É contigo, Narciso. Fica à vontade, vereador. Bom dia, Antônio, bom dia, Narciso, bom dia, Diego, bom dia a todos que fazem a Fã. Bom dia a todos os ouvintes, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Quanto tempo de parlamento, vereador? 3 anos e pouquinho, né, já. Primeiro mandato. Primeiro mandato, passou rápido, né, muita coisa feita, graças a Deus, muito projeto de lei, muita proposta, muita ação, muita mão na massa, que eu sou desses, né, não consigo ficar só no gabinete, então vira e volta, estou inventando coisa pela cidade e tentando fazer acontecer um pouquinho mais do que o Legislativo permite. Que balanço você faz desses 3 primeiros anos? Muito positivo, Narciso. Inclusive da população, a gente tem recebido esse feedback da população de forma muito positiva do nosso trabalho, né, das nossas ações, dos nossos projetos de lei, da nossa luta incansável lá pelas emendas impositivas, que isso foi lá no começo do mandato e hoje a gente vê sendo a realidade aplicada na Câmara. Então foi muita conquista aos poucos. Claro que tem muita coisa para fazer. Eu tinha como minha principal pauta o nosso plano diretor aí que continua travado. Então são lutas e batalhas aí que a gente precisa continuar travando, continuar discutindo lá na Câmara de Vereadores, mais diversos projetos de lei, conseguimos gratuidade do Enem para os estudantes, isso foi uma coisa muito legal do nosso mandato, através das nossas emendas impositivas. Então os estudantes tiveram transporte gratuito graças a isso, né? Estamos trocando agora o veículo de tração animal, as famosas carroças, estamos colocando cavalos de lata para que possam ser substituídas gradativamente através das nossas emendas impositivas. Então, estamos trabalhando bastante. Como é que seria essa história do cavalo de lata? O cavalo de lata é o seguinte, é um triciclo elétrico, né, que a ideia é que a gente possa ir substituindo aos poucos as carroças da nossa cidade. É uma retomada daquele projeto que já foi discutido no passado e reprovado? Sim, porque antigamente a ideia era simplesmente acabar com as carroças. Acho que era de Kit Lima a proposta no passado. A ideia era apenas acabar com as carroças. Perfeito. E a gente não pode apenas acabar com as carroças, porque a gente está falando de pessoas, de pais de família que sobrevivem daquilo como seu ganha-pão. Então, nossa ideia é fazer essa substituição gradativa. Então, compramos, através das nossas emendas, 2 agora, vamos fazer esse teste. Isso com a emenda do ano retrasado, do ano 2022, que era para ser aplicado em 2023. E em 2023 também colocamos mais dinheiro ainda das emendas para que a prefeitura possa comprar mais ainda. Então esses 2 já estão comprados, então em breve estaremos vendo na rua, né, esses cavalos de lata rodando para que a gente possa fazer essa testagem e aos pouquinhos a gente fazer essa transição. Uma curiosidade, o cavalo é uma propriedade particular do carroceiro. Como é que vai se dar esse processo, já que essa doação está se tornando com dinheiro público? Como é que vai ser esse processo? A ideia, esses 2 primeiros, a ideia é que seja fornecido para as cooperativas de reciclagem que Perfeito. fazem essa coleta, para fazer essa testagem, ver se esse triciclo está funcionando de forma correta. As cooperativas já estão fazendo o cadastramento dos carroceiros e dos Perfeito. catadores individuais. A partir desse cadastramento, claro, se o carroceiro tem propriedade onde você possa criar seu cavalo, tem seu cavalo como um animal mesmo, assim, doméstico, entre aspas, tudo bem, o cavalo pode ficar com ele, mas acontece que muitas vezes a pessoa não tem um local onde o cavalo possa ficar. A gente vê muito isso no Santa Maria, às vezes até naqueles prédios que foram construídos, cavalo lá na janela, 3º, 4º andar, o cavalo para fora. Então isso não pode acontecer mais. Então a ideia é assim, que esses cavalos sim possam ser retirados, né, pela prefeitura e, claro, você substituindo a carroça o cavalo de lata. Breno, meio ambiente sempre foi uma pauta muito cara no seu mandato. Neste campo, o que é que você acha que seu mandato conseguiu contribuir e fazer avançar? Temos umas brigas aí, né? Porque a gente criou uns projetos de lei que acaba gerando muita discussão. Então, a proibição do plástico de uso único, isso é uma briga da gente, né? Eu ando muito na praia e a gente vê a quantidade de pratinho, de copinho, tudo descartável jogado lá na praia. E isso a maré vem, a maré leva. Isso transforma tudo em microplástico. Esse plástico, né, se fragmenta. O peixe come e volta tudo pra gente. Hoje a gente está encontrando microplástico em várias partes do ser humano, até na placenta, leite materno, já está sendo encontrado isso. E isso está relacionado a diversas doenças, né, diversas doenças endócrinas com o passar do tempo. Então é muito preocupante e a gente precisa puxar isso. Já fizemos o projeto de lei está aprovado, mas infelizmente a gente não vê execução na prática.
E a gente precisa cobrar dos órgãos públicos para que cobrem cada vez mais isso. Isso sem falar de plantio, que a gente coloca, emenda e também bota a mão na massa, né? Vira e volta, tô plantando com o pessoal do meu gabinete já sabe, a Rua de Maruim, você passa ali, já está plantada graças a gente. Vira e volta, a gente está fazendo ações de plantio pela cidade, que é muito importante a gente arborizar. Infelizmente, Aracaju tá o calor que tá, muito por conta da gente, por conta que o pessoal não pensa em árvore, não pensa em arborização, só pensa em cortar, porque tapa a fachada ou porque suja a sua rua, né? Mas não está pensando nas consequências disso. Não está pensando nas emergências climáticas que estão aí batendo na porta, né? E o calor que tá. Hoje está todo mundo reclamando do calor, né? Ah, que calor é esse em Aracaju? Nunca vi um calor desse, mas muito disso é consequência da gente, da falta de arborização e principalmente também da impermeabilização do solo. Vereador, me permita voltar só àquele assunto do cavalo de lata, Sim. porque meu avô era carroceiro também, trabalhou muito tempo. Essa compensação, porque o cavalo também gera um custo muito alto, mas imagino que esse cavalo de lata também vai gerar um custo de manutenção nesse sentido. Como é que vai ser feita essa compensação e a perda do animal, né? Levando esse animal, ele vai receber, o carroceiro vai receber alguma coisa de volta? Nesse sentido, como é que vai ser feita essa compensação? A ideia, a gente tá em testagem, só são apenas 2 nesse início, né? A ideia inicial é que esse cavalo seja substituído, né? A pessoa entrega a sua carroça e vai receber o cavalo de lata, que é um triciclo elétrico. Por ser elétrico, a manutenção é muito menor. E a ideia da gente é que ele tenha postos de carregamento desse veículo espalhados pela cidade. Que eu estava conversando com Não a é combustível fóssil, não é é elétrico. é elétrico. Então, a manutenção já é muito menor por conta disso. E a ideia é que a gente possa carregar em postos de saúde, que possa carregar nos ecopontos, que possa carregar em diversos pontos públicos da cidade. Então, o carroceiro, né, pode ir lá parar seu veículo, e muitas vezes, se ele não tiver local, né, apropriado para guardar, que ele possa também guardar nesses estacionamentos públicos que existem na cidade, pegar, trabalhar de manhã e depois devolver lá num local próximo à sua casa. Perfeito. Me permita também, Narciso, até conversando um pouquinho com ele, outro assunto que eu queria saber, aí, pessoal, também sou ciclista aqui em Aracaju, um dos grandes problemas na capital é a falta de ciclovia, a falta de espaço para o ciclista no meio dos carros, agora são avenidas apertadas também. O que é que existe? O que é que tem que ser feito para Aracaju permitir que o ciclista possa circular na cidade? Isso é um grande problema, também sou ciclista, né, e a gente sofre muito. A gente vê a falta de conexão nas nossas ciclovias, falta de manutenção da ciclovia. Infelizmente, a bicicleta, nem a mobilidade ativa é enxergada como um modal de transporte. A gente precisa priorizar isso, precisa priorizar a mobilidade ativa, né, que é o pedestre e o ciclista, porque só assim a gente consegue melhorar um pouco a mobilidade urbana de Aracaju. Eu sempre falo que a gente tem uma pirâmide da mobilidade, né? Onde o pedestre está no topo, o ciclista vem depois vem o transporte coletivo, para depois vir o transporte individual. Mas a gente tem pensado a cidade com essa pirâmide invertida. Sempre a prioridade é do automóvel. Então a cidade vai crescendo, construindo vias, né? Sempre pensando em asfaltar tudo, impermeabilizar o solo e gerando grandes consequências. E nós, ciclistas, ficamos desamparados, porque as ciclovias que são feitas nas avenidas novas não têm manutenção. E se a gente tivesse a mesma manutenção que a gente tem para os automóveis, né, com asfalto, se tivessem nas ciclovias, isso seria muito bom para a gente. Infelizmente não tem. É uma briga da pega para a gente conseguir uma manutenção em uma ciclovia e a gente vê acidente acontecendo quase todo dia e ciclistas morrendo. Isso sim precisa ser resolvido. Perfeitamente. A gente fala também em nome de NC Vigilância. A sua empresa merece ter a melhor gestão operacional para oferecer uma experiência de máxima satisfação aos seus clientes e colaboradores. O Grupo NC cuida da segurança e também da limpeza e conservação de todos os espaços com profissionais altamente capacitados. A NC monitora todos os detalhes, permitindo a utilização dos recursos com o máximo de eficiência e ainda desenvolve projetos personalizados, tendo a tecnologia como sua aliada para auxiliar na tomada de decisão. Se você busca soluções inovadoras para o seu negócio, você está buscando NC, uma empresa com certificação ISO 9001, você pode confiar. Receba aqui a mensagem do Silveira Neto, ex-vereador de Ribeirópolis. Ele diz aqui: bom dia, Narciso, estou aqui esperando para ouvir a entrevista do vereador Breno. Já não está mais esperando, está ouvindo com a gente. É muito bom e fico muito feliz em poder acompanhar e saber que existe na Câmara de Vereadores de Aracaju um vereador jovem, inteligente e tão competente que representa muito bem o povo de Aracaju. Desejo-lhe sucesso em sua caminhada. Parabéns também pelo programa. Abraço, Silveira Neto. Obrigado, Silveira Neto, pela audiência de sempre. Breno, o que é que você sente nessa relação com a comunidade
com relação ao retorno daquelas pautas que, inclusive, às vezes, você utiliza a rede social para poder postar? Primeiro, um grande abraço para a Silveirinha, também, né, um grande político jovem, muito legal ver esses jovens engajados na política, tentando resolver os problemas da sua cidade, da sua comunidade. Parabéns, Silveirinha, pelo trabalho que você faz. E a gente tem feito muito na CISO isso. Eu acredito muito na participação, a gente precisa ouvir as pessoas. Então, sempre fiz isso desde o início do meu mandato. A gente chamava do gabinete itinerante, que a gente tá na rua, ouvindo, sabendo as necessidades. Claro que no começo do mandato a gente chega achando que a gente vai resolver tudo, né? Me elegi vereador, agora os problemas da cidade estão resolvidos, eu vou conseguir fazer e acontecer. Infelizmente não é assim. A gente vê a burocracia que é para resolver um buraco na rua, para resolver um esgoto estourado. Então, é muita coisa que tem para fazer na nossa cidade e aos poucos a gente vai aprendendo como fazer isso da melhor forma e fazer esse intercâmbio entre a população e a gestão. Mas isso sempre foi prioridade assim no meu mandato. Ontem mesmo, anteontem a gente estava lá no Brisamar, ontem eu estava no Inácio Barbosa, depois passei, estava no Inácio, depois passei, onde foi que eu passei mesmo? Depois fui lá para o 17 de março. Então a gente está sempre rodando, ouvindo as pessoas, vendo as necessidades. E é muito importante isso, Narciso, porque quem sabe o que precisa é o povo. Infelizmente, as gestões não têm feito isso. A gente faz uma praça, eu como arquiteto e urbanista acho que sou o dono do saber, vou lá, desenho uma praça achando que aquele povo precisa daquilo. E muitas vezes não é. Você vai, faz um campo de futebol e às vezes o povo dali gosta de skate. Às vezes você faz brinquedo para criança, mas a praça ali só tem idoso ao redor. Então, se não tem esse diálogo, se não tem essa conversa com as pessoas, a cidade continua crescendo assim. Aí o pessoal fala, essa praça está abandonada, isso está desse jeito. Muitas vezes é isso, é falta dessa comunicação e fazer com que as pessoas participem do processo e elas mesmas iriam tomar conta daquilo com muito mais ênfase do que fazem, né, quando é uma coisa que não agradam elas. Você é filho de um político experiente e com vários mandatos na sua trajetória. E aí me chama a atenção essa sua declaração. A impetuosidade da juventude leva a gente a acreditar que consegue resolver tudo no tempo em que a gente espera. Como é que foi essa relação com seu pai? Ele lhe deixou livre para aprender com a experiência, bater a cabeça, tomar os tombos e tropeços para perceber até onde você poderia ir? Ou ele foi coordenando? Não vá por aqui não, vá assim, vá assim. Como é que foi essa relação com o deputado Garibaldi? Eu acho que dá para perceber um pouco, né, que eu sou meio revoltado nesse sentido. Claro que eu tenho uma relação excelente com meu pai, mas ele sempre me deixou muito livre. E dá para perceber, né? Meu pai é um deputado do PDT, o partido do prefeito Edivaldo Nogueira, e eu sou muito independente nas minhas pautas, nas cobranças, muito duro quando precisa ser duro. E também há um aliado e sou de elogiar também quando precisa ser elogiado. Mas a gente precisa ter essa independência, meu pai sempre me deixou livre. Vá aprendendo aí, vá batendo a cabeça, claro que sempre com um direcionamento, mas sempre muito livre, com muita independência. Para esse ano de 2024, que se mistura um pouco com esse planejamento eleitoral para conseguir reeleição, o que é prioridade para o seu mandato? Minha principal prioridade é essa pauta do plano diretor que a gente precisa destravar de alguma forma. Infelizmente, a gente vê isso travado na justiça e me incomoda, Narciso, porque o plano diretor, sempre falo em toda oportunidade, é a lei mais importante da cidade. Se a gente tem problema na saúde, se a gente tem problema na educação, se a gente tem problema na mobilidade urbana, é por conta de um plano diretor que não foi revisado, é por conta que a cidade está crescendo de forma desordenada. Então, se a cidade cresce para um local onde aquele posto de saúde não vai conseguir atender, vai gerar problema ali, vai gerar fila, vai gerar uma alta demanda que não vai ser resolvida. Na mobilidade é a mesma coisa, se a gente cresce a cidade lá para a zona de expansão sem um planejamento, o pessoal está sem ônibus lá. Então, isso acontece na educação, a gente vê um monte de vaga de remanescente aqui na região central e faltando vaga na periferia da cidade. Isso é por conta de uma falta de planejamento de cidade, desse plano diretor que vem se arrastando há muito tempo. Não é um problema dessa gestão, é de outras e de tantas outras gestões, né? Quem está falando de 24 anos aí com essa lei que não foi revisada e gerando os problemas que no dia a dia você não entende o porquê esses problemas estão acontecendo. E o problema muito disso é por conta da falta desse plano diretor que não sai do papel. O Pedro Moura manda aqui uma mensagem em nome da Associação Sergipana de Epidermólise Bulhosa, agradecendo ao vereador Breno Garibaldi por todo o apoio. Você abraçou essa pauta, Breno? Abracei sim, conheci, né, a doença, é uma coisa de outro mundo, assim, a gente não tem noção né, do que é uma criança com a pele toda estourada, que precisa fazer curativos diários, curativos caríssimos, é uma parcela pequena da população e que precisa
de atenção. Então, abracei sim, estamos encaminhando alguns projetos de lei para que eles tenham as prioridades necessárias. Estamos também buscando, né, esse diálogo com o governo, com deputados federais, para que possam criar também projetos para que essa população não fique do jeito que está hoje, porque o que a gente vê, conheci algumas pessoas que têm condições de comprar, mas imagina a quantidade de gente que não tem, né? Muita gente não tem, o pessoal põe pano, põe absorvente, então não tem muito cuidado, porque não tem como ter. Então a gente precisa, assim, de uma atenção para essa população. Põe o povo no ar para interagir com o vereador. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia a todos da Fã FM 99.7. Gostaria que vocês aí que estão no estúdio perguntassem do vereador qual a providência a ser tomada com essa chamada ciclovia abandonada que tem aqui na antiga Heráclito Hollenberg, hoje empresário José Carlos, que já ocorreu muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais, e essa ciclovia ela está abandonada, só tem coqueiros, né? E ela pega do Orlando Dantas até Atalaia. Já está na hora do poder público municipal, a prefeitura, junto com um vereador aí brilhante, guerreiro, tomar providência dessa ciclovia, porque muitas mortes já ocorreram aqui na antiga Heráclito Hollenberg. Estou parabenizando a todos aí pela apresentação do programa e aguardo aí o retorno do vereador da Câmara Municipal e da Prefeitura. Um abraço a todos. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Narciso, sou Claudemir Barbosa. Tocou num tema interessante, são as ciclovias, né? Não tem interligação entre vários trechos. Então a ideia, a prefeitura fez agora essa reforma, praticamente uma reconstrução, ou uma construção mesmo, dessa calçada, à beira-mar e na Rua da Frente. E não pensou em colocar a ciclovia, porque é um quantitativo muito grande de pessoas que utilizam, vem da região ali da Coroa do Meio e da Zona Sul também, em direção ao centro. Então você tem uma ciclovia até a ponte e depois da 13 tem a Partal Formosa e até o centro não tem que ir para a pista. E quem vem da Coroa do Meio também, esse pedacinho por cima da ponte é perigosíssimo. A prefeitura poderia ter pensado nisso, a largura da calçada que foi feita é muito grande, caberia tranquilamente calçada e ciclovia ali, tranquilamente. O Marcos Antônio diz aqui, bom dia a todos os ouvintes, bom dia vereador Breno Garibaldi. Tem uma curiosidade em relação ao plantio de árvores na cidade, porque não é comum o plantio de árvores frutíferas. Ele diz que é motorista de aplicativo, é o Marcos Antônio. Mandar um abraço aqui também para o Marcos Benigno, que está assistindo. Manda um abraço aqui ao jovem vereador e atuante Breno Garibaldi. Um abraço, velho Benigno. Ele chama meu pai de velho Gariba, eu chamo ele de velho Benigno. A gente precisa falar das ciclovias, né? A ciclovia de Aracaju realmente tem muito isso. A José Carlos Silva ali corta o São Conrado. E foi retirada aquela ciclovia dali para fazer a faixa de ônibus. Quando a gente fala de participação, é isso. A gente está falando da população muito carente ali do bairro São Conrado, que utilizava muito a bicicleta e utiliza ainda, né, para trabalho mesmo. Não é, muita gente acha que bicicleta é lazer, mas a gente precisa entender que bicicleta hoje é um meio de transporte e as pessoas optam por isso. E a qualidade de vida, a saúde que as pessoas estão priorizando. E pensar na cidade dessa forma é muito importante. Infelizmente, as pessoas ficam com medo de sair de casa de bicicleta, porque você vai sair de casa e não sabe se vai chegar vivo, realmente. Quando eu saio de casa, lá em casa, meu pai e minha mãe é uma confusão, toda vez, né? Pra onde você vai de bicicleta? Não vai de bicicleta, não. Vai acontecer alguma coisa. Mas a gente tem que ser exemplo e mostrar às pessoas que é possível andar de bicicleta também na cidade. E a José Carlos Silva, eu bati muito nessa tecla, porque foi tirada a ciclovia dali, a população utilizava muito aquilo, e infelizmente hoje não tem mais. Hoje a ciclovia ali termina do nada e o pessoal cai direto numa faixa de ônibus. Isso é muito grave, né? Você competir com ônibus, um veículo daquele tamanho, com uma bicicleta, você der uma topadinha, no cara já era.
E isso a gente precisa revisar. Aracaju é uma cidade plana, é uma cidade linda, com potencial gigante para isso, para ciclovias. Infelizmente, não é dado a atenção que merece. A Tancredo está sendo feito um super recapeamento e a ciclovia está lá do mesmo jeito. Né? Aí tem tanto investimento para asfalto e para os carros e para os ciclistas, que estão fazendo com que a mobilidade funcione melhor. Porque você pensa que um ciclista na rua pode ser menos um carro na rua. Né? E olha o espaço de uma bicicleta e o espaço de um carro. Então a gente precisa priorizar isso. Isso eu bato na tecla tanto da ciclovia quanto das calçadas também. Calçada em Aracaju é uma exclamação. E mobilidade começa na porta de casa. Mobilidade começa na hora que você sai de casa. Porque a pessoa já sai de casa. Vou sair a pé. Você já não vai andar na calçada. Você vai andar no meio da rua. Porque não consegue andar na calçada pelos sobes e desces. Porque calçada é de responsabilidade do proprietário do lote. Eu sempre falo, imagine se o pedaço da sua rua na frente de casa fosse de responsabilidade do proprietário. A confusão que não era. Cada um fazendo o seu asfalto. Né? Aí porque a calçada tem que ser de responsabilidade do proprietário e gerando esse caos na cidade de sobe e desce e de acessibilidade. Isso eu falo a gente que tem uma mobilidade ok, gente, pessoas que têm a mobilidade reduzida e que a gente está sujeito a isso. É quebrar um pé, é precisar passear com um carrinho de bebê, é tudo isso e as pessoas não conseguem andar nem viver a nossa cidade. Então isso é muito ruim, porque as pessoas vivem em bolhas. Você tem que sair do seu prédio, tem que pegar seu carro, entrar no shopping center e acaba não convivendo com as pessoas e gerando diversos problemas sociais e psicológicos que a gente está vendo aí na sociedade. O Mário Santos, ele diz aqui, pergunte a Breno quais as iniciativas práticas no sentido de construir um projeto de recuperação e revitalização do centro. E também aqui o Breno Silva diz o seguinte, pergunta ao vereador por qual partido ele vai para a reeleição e se já tem posicionamento sobre o candidato a prefeito. Eu aí aproveito e emendo a pergunta para saber se procede realmente a informação de que você pretendeu até se filiar ao PDT, mas foi travado. Disseram que você não era muito bem-vindo, foi isso mesmo, não? Essa história tá longa aí, essa novela mexicana, esse lance do PDT. Mas deixa eu voltar para o centro, né? A pergunta do centro da cidade. Isso é uma pauta que eu sempre debati, sempre falei muito, e a gente precisa de incentivo para que as pessoas vivam no centro da cidade. Infelizmente, a gente não tem incentivo nenhum. IPTU no centro é muito caro. A gente tem um monte de prédio abandonado, um monte de casa para alugar, para vender. E o centro a gente tem toda a infraestrutura que precisa. A gente tem mobilidade urbana, a gente tem serviços de saúde, a gente tem as melhores escolas públicas, estão localizadas no centro da cidade. E, infelizmente, o centro está completamente vazio. A gente tem um centro que funciona em horário comercial e depois, à noite, um centro completamente abandonado. A gente precisa trazer vida para o centro, em vez de estar construindo conjuntos habitacionais cada vez mais longe da cidade, onde essas pessoas têm que se deslocar e passar 2, 3 horas no trânsito para poder chegar e trabalhar no centro da cidade e voltar. Não faz sentido nenhum. É essa lógica de cidade, sabe, Narciso, que a gente precisa inverter e precisa repensar. Porque parece que as coisas vão andando, né? Deixa construir, vai construindo longe e a prefeitura, os gestores têm que correr atrás para resolver os problemas. Mas se a gente não tem um planejamento de onde a cidade vai crescer, não, porque a gente está povoando tão longe se a gente tem um centro completamente que não está povoado ainda. Então vamos habitar o centro, vamos tornar um centro vivo, sem falar da nossa história, da nossa cultura, tudo isso que está ali presente no centro e abandonado e esquecido. Né? O Palácio Inácio Barbosa, a antiga prefeitura, está lá caindo os pedaços. Ali, imagina a história que não tem aquele prédio, a quantidade de prefeitos que não já passaram por ali, infelizmente, daquele jeito. O pessoal passa, né, turista chega, não sabe nem o que é aquilo. E é importante a gente retomar isso. Tenho discutido bastante com a SESI, com os empresários, colocando emenda impositiva, que é o que dá para a gente fazer, né? Porque a gente não pode, é bom esclarecer para a população que a gente, como vereador, não pode criar nenhum projeto que onere o poder público, né? E nem que abra mão de receita. Então, claro que o que a gente gostaria era que tivesse um IPTU reduzido no centro da cidade, mas como vereador, a gente não pode fazer isso. Então, fica essa cobrança, né, diária lá na Câmara de Vereadores para que o gestor avalie isso com carinho e que a gente possa, sim, ter um centro revitalizado, que foi uma promessa de campanha do prefeito Edivaldo Nogueira. Partido. Estamos aí nessa dança que ninguém sabe para onde vai, mas temos só esse mês para decidir. Né? Hoje eu sou do União Brasil, estou no União Brasil, então estamos conversando com algumas possibilidades. Né? Teve esse lance do PDT que fui vetado no início, na época que o PDT tinha os vereadores, todos lá disseram que os vereadores, é bom ressaltar, né? Não é porque não me aceitavam, assim, os vereadores que estavam lá não me aceitavam por achar que eu era um forte concorrente, provavelmente poderia tirar a vaga de alguém.
Então, no início foi cogitado isso, né? Foi falado com meu pai e tal. E fiquei chateado, de fato, porque era o partido que meu pai estava, era um partido que eu me identificava ideologicamente. E com isso eu fui buscar outros caminhos, né? Não me aceito no PDT, deixa eu correr meu campo aqui e ver para onde eu vou. Então hoje a gente tem a possibilidade do União Brasil, tem a possibilidade do Rede de Sustentabilidade e tem uma pequena possibilidade do PDT. Hoje é pequena. Pequena. Muito bem. Meu caro Breno, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo trabalho, pela forma como você conduz seu mandato e sem nenhum tipo de qualquer medo de interpretações terceiras que possam ter. Mas efetivamente, da nova geração de vereadores, você é daqueles que a gente percebe que se esforça para trabalhar pautas que interessam para a sociedade, não está preocupado só com, digamos assim, a velha política, está preocupado em trazer a sua contribuição. Parabéns pela forma como você conduz seu mandato. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Obrigado, Narciso. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos vocês que fazem a Fã. Muito importante, Narciso, a gente falar isso. A gente tá indo, né, para uma eleição majoritária. Então é muito importante que a gente pense direitinho em quem tem projeto de cidade mesmo. Isso vai definir muito a minha escolha também, e com quem eu vou caminhar. Porque a gente vê muito discutindo projeto de poder, de quem vai permanecer, ou de quem vai sair, ou apenas retirar por ser oposição. E não é isso. A gente precisa avaliar direitinho, ver quem tem projeto de cidade, como é que pensa que a cidade vai crescer, para que a gente possa pensar no melhor futuro para Aracaju. Muito obrigado a vocês. Obrigado, querido.